Irmãos queridos, a paz do Senhor. Jesus está vivo e o túmulo está vazio. Isso é motivo de glória, de adoração, de louvor. Nós queremos louvar a Deus pela vida do Joabe. Onde está o Joabe? Deus te abençoe. Faça deste lugar o lugar da casa de oração. Que Deus possa falar ao seu coração. Vamos dizer a ele, seja bem-vindo, em nome, volte sempre, e se quiser, fique com a gente. Deus te abençoe, Joabe. Você trouxe a sua Bíblia? Você tem uma Bíblia de papel? Eu quero expressar a minha alegria de poder ver quantas pessoas Deus tem levantado a este ministério com tantos talentos. Alguns com o ministério da palavra, outros na instrumentalidade e outros através do louvor e da sua adoração. Hoje eu tive um grande desafio, porque de verdade a minha oração era que você estivesse aqui. Mas aprove a Deus de compartilhar conosco mais uma de sua palavra, e eu quero ser fiel a Deus e convidar a você a abrir a Bíblia em dois textos. O primeiro está em Deuteronômio, capítulo de número 25. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e te derribou na retaguarda todos os fracos que iam após ti. Estando tu cansado e afadigado, não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu. Não te esqueças. O segundo texto que nós vamos ler é o livro de Êxodo 17, o versículo de número 8. Êxodo 17, versículo de número 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. O 9, pelo que disse Moisés a Josué: escolha-nos homens e saia a peleja contra Amaleque amanhã, e eu estarei no cume do monte, do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão, e Hur subiram ao cume do monte. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. O 12 diz assim: porém as mãos de Moisés
eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as mãos de um lado e do outro. Do outro, assim, ficaram as mãos firmes até o sol se pôr. E você diz, amém, e tome os vossos assentos. Que Deus nos dê uma boa palavra. Prometo ser fiel a Deus, a sua noiva e a sua palavra. Eu quero falar hoje sobre o Deus dos bastidores. Desde o início das Escrituras, há uma ação divina corrigindo todos os escritores, inspirando, revelando a porção da sua palavra. É fato que há um desejo que governa os nossos corações que seria muito mais fácil se nós pudéssemos ver a olho nu a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todavia, como isto é impossível, porque Moisés desejou que Deus o revelasse a sua face, e Deus disse, ninguém nunca viu a minha face, Moisés. E Deus o colocou sobre a fenda da rocha e passou de costas, e ainda colocando a sua mão, para que a sua glória não o matasse. É impossível termos tamanha experiência com um Deus tão grande. Foi Isaías que diz que ele tem um trono, e ele está sentado sobre o trono e governa com o séquito do seu poder. Mas é possível ver a ação de Deus, o mover de Deus na história. Deus está falando e está se movendo na história, porque Ele é o Deus da história. São detalhes, momentos extraordinários, que a gente pode ver a ação extraordinária de Deus entre linhas e como Ele trabalha no pano de fundo da história. Talvez você tenha dificuldade de ver a ação, o mover, a grandeza, a revelação, a plenitude. Talvez você tenha dificuldade de desfrutar das coisas de Deus porque você não tem muita experiência com a palavra, com o Espírito Santo, com a vida cristã. Mas hoje esta palavra vai poder te ajudar a ver Deus agindo ao seu favor, a favor da sua casa, a favor da sua família. Existem vários textos na Bíblia que mostram que, quando nós dependemos de Deus, Deus se revela na sua plenitude. O Antigo Testamento, Deus estabelece um palco no deserto para mostrar as suas grandes manifestações. O Deus que sustenta o teu povo, que cuida do teu povo, Deus que arranca o seu povo. Deus estava em todo momento cuidando deste povo para revelar o seu poder. Ao ponto de que quando este povo sai da terra da opressão, quando este povo sai do Egito, Deus tem o compromisso de cuidar deste povo, porque foi Ele que pediu a Faraó que Faraó o liberasse para que este povo pudesse fazer festa no deserto. Sendo assim, o Deus da provisão fez chover do céu o maná, para ensinar o povo que nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Este povo, de verdade, passou por grandes tribulações, e eu quero apenas que você contextualize estas informações para nós
começarmos então a fazer a aplicação. Vocês lembram que quando o Faraó soube que estava chegando a hora da libertação deste povo, ele duplicou e multiplicou o trabalho no Egito. De forma que quando este povo saiu do Egito, até hoje eles celebram a festa do pão asmo, porque foi tão repentino, tão rápido o escape de Deus para este povo, que não foi possível esperar o pão fermentar. Eles comeram um pão sem fermento, calçaram as suas sandálias, estavam vestidos, e eles assaram o cordeiro, e naquela mesma noite, o anjo da morte passou e os liberou para um grande livramento. Foi no deserto que este povo caminhou. E você pode ir comigo no capítulo de número 12, versículo de número 31, você vai ver a jornada deste povo. No capítulo 14, este povo vai enfrentar o Mar Vermelho. Depois de tanta luta, de tanta dificuldade, este povo vai chegar diante de um mar. No capítulo de número 16, eles chegam ao ponto de não ter comida para comer. No 17, eles não têm água. E é exatamente dentro deste contexto que Deus mostra aonde Ele está na história. Porque toda a dificuldade que o povo de Israel tinha era de ver aonde Deus estava, como Deus agia, quem era Deus. Moisés disse: Senhor, quando eu chegar lá, o teu povo vai querer saber quem és tu. E o Senhor diga para eles que eu sou. Que resposta, irmão. Eu sou o que sou. E quando este povo começa a caminhar com Deus, existe um inimigo, que Deus diz que este inimigo aqui é o pior de todos. E Deus libera uma sentença sobre este inimigo, e este era o inimigo de Deus, porque era o inimigo de Israel. Os amalequitas, no capítulo de número 17, versículo de número 8 do livro de Êxodo, na saída de Israel, o texto diz que este povo aqui não era um povo que foi preparado para lutar, senão para trabalhar. Quem lutava por este povo até aqui? Era Deus. Foi Deus que abateu o Faraó. Foi Deus que humilhou os seus deuses. Foi Deus que afundou e afogou o exército de Faraó no Mar Vermelho. Foi Deus. Foi Deus que guerreou por Israel. Israel apenas se movia pela fé, se movia pela obediência, se movia por uma liderança forte de Moisés, e Deus cumpria as suas promessas abatendo os seus inimigos. Era Deus lutando por eles. Mas neste texto, é Deus que vai lutar com eles. Vai chegar uma história na sua vida que você vai precisar enfrentar as suas próprias guerras. Tem muitas vezes é que Deus que vai lutar por você, que vai te dar livramento. Mas vai chegar um tempo na sua vida que é Deus que vai te ajudar a lutar pelas suas próprias conquistas. Você vai ter que dobrar as mangas da sua camisa. Você vai ter que fazer uma oração mais intensa. Você vai ter que calejar um pouco mais o seu joelho. Você vai ter que derramar um pouco mais de lágrimas. Deus não vai se ausentar desta batalha. Ele vai estar ali. Mas você vai ter que praticar a sua fé. Você vai ter que enfrentar os teus inimigos. É por isso que a Bíblia está mostrando vários personagens que não apenas são uma aplicação literal, mas é a revelação plena de uma figura representativa.
E este povo aqui é exatamente um inimigo implacável. Por que eles eram implacáveis? Porque os amalequitas, eles tinham estratégia de batalha. E essa estratégia de batalha, Deus considerava a pior de todas. Porque quando Israel estava caminhando sobre o deserto, estes amalequitas aproveitaram da fragilidade de Israel para matar aqueles que ficaram para trás. Lá em Valadares eles chamam isso de covardia. Eles aproveitaram da fragilidade. Olha o que diz o texto de Êxodo 17, versículo de número 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. O 9, por favor. Pelo que disse Moisés a Josué. Não, desculpe. É Deuteronômio 25, 18. Pastor, quais foram as pessoas que foram atacadas por eles? Aquelas que estavam vulneráveis. Eles saíram ao encontro nas costas. E vale dizer aqui que, se tem uma maneira de você identificar o seu inimigo, é que este inimigo que Deus classifica como o pior inimigo, é aquele que aproveita da sua fragilidade para te atacar. Pastor, o diabo é um dos inimigos mais covarde que existe. O diabo não te encara cara a cara. O diabo sempre procura oportunidades para te pegar vulnerável. Que Deus te livre e me livre também. Ele sempre procura isolar você. Os seus dardos são ameaçadores. Quando o diabo quer tentar matar alguém, ele vai mandar uma mensagem. Primeira arma do diabo: o medo, o pânico, o pavor. Quando Jezabel quis tentar-se contra os profetas do Senhor, ela mandava mensagem, bilhete: vou te matar amanhã, foge. Amanhã você não acorda se a sua cabeça não estiver em uma bandeja. É as mesmas táticas desse inimigo. Diz a Bíblia que era na retaguarda. Quem ficava para trás, pastor? Os idosos. Aqueles vulneráveis, que não tinham a capacidade de acelerar os seus passos. Aqueles frágeis. Ficavam para trás as pessoas que tinham alguma deficiência física. Naquela época, não tinha tanta facilidade como nós temos agora, aquela cadeirinha que anda. Era um deserto, irmãos. As grávidas, as crianças. E a Bíblia diz que ficavam para trás os que estavam cansados, afadigados. Eles eram tão implacáveis e não temeram a Deus ao ponto de aproveitar da vulnerabilidade deste povo para o destruir. O que fez Deus ficar irado com este inimigo aqui não era porque o povo estava cansado, não é porque o povo estava afadigado, não é porque o povo era velho,
é a maneira em que este inimigo usou para aproveitar da debilidade deste povo para os atacar pelas costas. E é aí que Deus abre uma sentença para este povo, dizendo: depois que vocês estiverem em paz, quando vocês possuírem a terra que eu vos der, vocês vão eliminar Amaleque do mapa. Porque eles não temeram a Deus, aproveitando e atacando-os pelas costas, enquanto vocês estavam frágeis. É bem verdade que nós vivemos num mundo que existem pessoas que têm passado grandes dificuldades. Mas existem algumas instituições que aproveitam da fraqueza, que aproveitam da vulnerabilidade destas pessoas para enriquecer. Existem algumas instituições que aproveitam da tristeza de alguns para tentar se promover. E isso deixa Deus irado. Deixa eu mostrar para vocês, biblicamente, um outro exemplo. Davi. Vocês conhecem a história, eu falei esta manhã sobre ele. Segundo livro de Samuel, capítulo número 11. Vocês sabem, eu vou resumir bem rápido para não ficar cansado. Davi não vai à peleja, está no seu palácio. Davi podia ter todas as mulheres que ele quisessem, menos Betseba. Mas ele se achou no direito, mandou trazê-la, cometeu o pecado, e aí, sabe o que acontece? Vamos lá, porque eu gosto de ler este texto. Davi vai cair em uma sequência de erros, um abismo puxando outro abismo, e depois que ele possui ela manda um recado para ele: estou grávida. Davi diz assim: traz Urias para mim. Urias vem. E Davi vai dissimular uma situação para tentar facilitar o processo daquilo que ele tem ocultado. Então, Davi diz assim: Urias, como é que está a batalha? Como é que está o povo lá? Vai tudo bem contigo? Ele diz: sim, nós estamos no campo. Por favor, minha querida, segundo livro de Samuel, capítulo de número 11, e versículo de número 1. Davi diz assim: ok, então faz o seguinte, porque na ideia de Davi ele disse assim: esse moço não vai sequer fazer a conta. Eu vou dar a oportunidade para ele adentrar a sua casa enquanto há guerra, e ele deita com a sua mulher, vive uma lua de mel, o bebê vai nascer, e ele não vai saber fazer conta. Mas o que acontece, no versículo de número 2, é que Davi despede ele, diz: vai para casa, descansa, aproveita. Quando ele sai, Davi manda alguns homens atrás dele para o acompanhar. Sabe o que ele faz? Ele não entra em casa, senão fica à porta do palácio dormindo com os outros servos que estão ali. Sabe o que é isso? Lealdade. E ele ora, alguém pergunta para ele, versículo de número 3. É isso mesmo? É 16? 16, vamos lá. Obrigado.
Vocês estão bons de Bíblia mesmo. Pois Urias, não, aí já está lá na frente. É o 9. Então vou voltar no contexto aqui. Aí ele está lá na porta, Davi chama ele de volta e pergunta: por que é que você não foi descansar em casa, rapaz? Ele falou: como eu vou descansar, sabendo que o povo está em guerra? Isso aqui é muito importante, você precisa ter capacidade de fazer a leitura certa dentro do contexto que você está, para vencer as suas batalhas, para que Deus trabalhe no pano de fundo da sua história, para que Deus se revele a você. Seja sincero de coração, porque o texto está dizendo que este homem está cheio de lealdade, ao ponto de não saber o que está acontecendo por trás, mas por trás existe uma motivação divina, o protegendo, mesmo quando alguém está aproveitando da sua vulnerabilidade. Existe uma mão invisível de Deus o movendo. Eu amo este Deus. É o Deus que trabalha em prol daqueles que em ti espera. Porque se há uma plataforma que Deus vê antes de atuar em você, é o seu coração. Se você tem um coração sincero, e a Bíblia diz: quem entrará no santo lugar do Senhor? Aquele que é puro de mão e limpo de coração, ou limpo de mão e puro de coração, esses vão entrar. Se há um lugar que Deus ama habitar, é num coração sincero. Se você tem um coração sincero, e a Bíblia diz: se o seu coração não te condena, Deus também não te condena. Se você conhece a verdade, sabe da verdade, a verdade te protegerá e te libertará. Alguém diz: você fez? Você diz: não fiz, porque eu conheço o Deus que eu sirvo, eu sou leal a Deus, e por trás o Espírito Santo está dirigindo o curso da sua história. Os seus passos estão guiados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Mesmo quando o laço está pronto, a Bíblia diz que a vontade do inimigo é te levar para o laço do passarinheiro, mas a Bíblia diz que o laço foi quebrado e nós escapamos como um pássaro escapa do passarinheiro. Deus está trabalhando nos bastidores, levando, conduzindo e orientando a sua vida para um grande livramento. O homem de coração sincero, por mais que ele não saiba, tem um outro personagem bíblico que se chama Daniel. O capítulo é o capítulo de número 6. A história de Daniel não começa no capítulo de número 6, mas é o meio da história. Todo Daniel tem uma cova. Todo Daniel tem uma cova. Você diz: eu tenho ministério. Tem? Então prepara que você tem uma cova também. Todo José tem uma cova. Quem tem promessa, quem tem ministério, prepara. Tem aplausos, tem governo, tem liderança, mas tem cova, mas tem perseguição, mas tem rejeição, mas você vai ser vendido, mas você vai ser escravo. Mas não te preocupe, lá nos bastidores o Senhor estará contigo. O Senhor dos exércitos é o seu refúgio e a sua fortaleza. Onde Deus está em situações como essa? Deus está conduzindo a sua história. Davi disse assim: esse homem não tem jeito com ele não, rapaz. Traz ele que eu vou embebedar ele. Engraçado, irmãos, que quem é leal, nem bêbado quebra os seus princípios. Eu conheço bêbado que aproveita que bebeu para ser infiel. Mas Urias não. Urias até bêbado mantém a sua lealdade. Oh glória. Bêbado, Davi embriagou e ele diz: agora vai, que agora vai dar certo. E aí ele vai e acorda no outro dia de manhã. Urias está à porta do palácio, guardando o rei, porque quem é leal, mesmo embriagado pela confusão alheia, Deus o mantém
íntegro, mesmo que o exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. Deus está trabalhando nos bastidores para te guardar. Deus está trabalhando nos bastidores para te poupar. Eu sei que do lado de fora, no espiritual, o diabo, se pudesse, quebrava o seu carro, furava o seu pneu, quebrava a sua vida, mas ele não pode fazer isso, porque no mundo invisível existe um Deus nos bastidores que está te guardando, te livrando, te protegendo. Eu sei que muitas coisas vêm para você desanimar, mas Deus está escrevendo a sua história. Até bêbado, ele é mais leal do que muitos sóbrios. E aí, uma parábolazinha. Deus levanta um profeta para ir na casa de Davi para contar ali uma parábola. Eu amo parábola, irmão. Porque parábolas é a capacidade de revelar coisas profundas de uma maneira diferente. Natã entra palácio adentro e diz assim: Rei, o Senhor me mandou aqui, eu vou lhe contar uma história. Havia um fazendeiro que tinha muitas ovelhas, mas recebeu uma visita em casa. Mas esse fazendeiro tinha também um vizinho. Era muito pobre e ele só tinha uma ovelhinha. Este fazendeiro, para agradar o visitante, ao invés de matar uma das suas ovelhas, sabe o que ele faz? Ele manda pegar a ovelhinha do seu vizinho e a mata. E o rei fica tão enfurecido, diz: esse homem é digno de morte. E Natã disse: este homem é você. Olha que situação. Sabe o que ele fez? Quando ele viu que Urias não cedia, ele diz: já sei. Fala com Joabe, pega uma carta, entrega na mão de Urias e diz: entrega para mim a Joabe, não mexe, a lealdade obedece. E ele tinha a sentença dele na mão, mas ele entregou Urias. Ele entregou a Joabe, e Joabe abriu e disse: quando chegares na batalha, coloca Urias na frente da batalha. Porque Davi sabia que se Urias morresse, iria resolver o seu problema. Mas ele não sabia que Deus não aceita covardia, vulnerabilidade, fragilidade. O que eu quero dizer é que Deus está vendo as injustiças que fizeram com você lá no Brasil, as injustiças que fizeram contra a sua família. Deus está trabalhando ao seu favor. E Deus está agindo contra os seus inimigos. E agora, eu quero dar o remédio, a solução para você. Como lidar com inimigos implacáveis como esse? Número 1. A Bíblia diz que Deus, neste texto de Deuteronômio, Moisés é orientado por Deus a subir as montanhas para pelejar. Que interessante isso aqui. O Deus que antes pelejava por este povo, agora vai usar este povo para pelejar as suas próprias guerras. Ninguém sabia pegar em arma. Mas tem uma coisa interessante que Deus vai dar. É que Moisés sobe as montanhas. E Moisés vai usar aquilo que foi de inspiração para ele, da fidelidade de Deus. Em batalhas como essa, procure buscar na sua memória coisas que te inspiram para vencer as batalhas contra os seus inimigos. Sabe o que era a inspiração de Moisés? O cajado.
O cajado era uma referência para Moisés e para aquele povo. Moisés pega aquele cajado do monte. E agora, como é que Deus vai aparecer nos bastidores? Inspirando este povo para lutar. Moisés vai para o alto da montanha. E ele segura o cajado na mão. Lá embaixo está Josué. Lá embaixo estão os seus inimigos. E o povo olhava para a montanha. E Moisés, irmãos, que estratégia louca é essa? Que coisa, aonde já se viu? Irmãos, tem batalhas que você precisa se inspirar. Tem batalhas que o Espírito Santo de Deus não vai te dar uma espada, não vai te dar outra coisa a não ser inspiração. Você precisa de inspiração naquilo que foi a bússola, a arma, a ferramenta, aquilo que foi o escape no dia da sua tribulação. Pega o seu cajado, sobe para a montanha, e aqueles que ficaram embaixo vão ter a sua vida como inspiração, porque ninguém sabe que esta vai ser a sua primeira luta, a sua primeira batalha, mas você é capaz de usar aquilo que Deus te deu na sua caminhada. É o cajado que você tem, leva o cajado. É a palavra que você tem, leva a palavra. É o louvor que você tem, cante o louvor. É a palavra de ministração que você tem, pregue a palavra. Porque enquanto você pregar, alguém vai estar sendo inspirado na palavra em meio à sua batalha. E Deus vai prevalecer com o seu povo. O que ele recebe um cajado. E é com este cajado que ele vai subir as montanhas. E o interessante é que ele faz deste cajado um memorial. E a Bíblia diz que quando ele levanta os braços, o povo olha para cima e vê Moisés lá. Irmãos, aprendam uma coisa. Muitas vezes não somos motivados e inspirados, porque na maioria das vezes estamos rodeados de pessoas que não nos inspira, gente que não nos levanta, gente que não tem palavra de ânimo, gente que não é leal. É leal enquanto você tem grana, é leal enquanto você tem saúde, é leal enquanto você tem dinheiro, mas acabou o dinheiro e os amalequitas estão te atacando, eles fogem. Mas Deus está dizendo que você vai começar a rever as suas companhias no Face. Você vai começar a ver pessoas que só entram lá para falar mal de você, pessoas que só querem ver você mais feia, mais gorda, mais bagunçada, mais bagunçado. Esta noite o Espírito de Deus está usando a minha boca para dizer que você vai fazer uma classificação em 2024. Pode ser 5, 6, mas gente que vai te dar palavra de vida. Gente que quando você dizer meu casamento precisa de oração, ela vai dizer eu oro com você. Gente que você vai dizer eu preciso de uma saída, ela vai dizer Deus tem uma saída para você. Chegou a hora de mudar o ciclo de amizade. Por quê? Porque tem gente que não está inspirando você nas suas batalhas. Eu não sei se você tem amigo assim, mas é aquele amigo que só joga gasolina. É aquela pessoa que esfria os seus projetos. Tem até uma música que diz assim: não conte os teus sonhos para ninguém. Irmão, a gente deixa de abrir, de compartilhar. Mas Deus está nos ensinando que o problema não está em contar sonhos, José. É porque contando ou não, você não vai ser isento do processo. Você quer crescer? Cresça, amadureça no caminho do processo. Porque não tem cadeira sem processo. Não tem trono sem o processo. Deus vai te dar
Deus vai te colocar como governador do Egito. Você vai ser usado para a glória dele, mas vai ter que ser provado na sua integridade, na sua santidade, na sua fidelidade, na sua lealdade. Ninguém vai isentar isso. O que Deus está falando é que facilita o seu processo se você estiver do lado de gente que tem um sorriso para dar do seu lado. Tem gente que é tão azedo. Tem gente, irmãos, que acaba com os nossos sonhos. Dá a volta, muda a rota. Irmão, não atende. Irmão, em nome de Jesus, quando atender, pergunta: esta ligação é de guerra ou é de paz? Eu aprendi com o pastor José Maria. Essa ligação é de guerra ou é de paz? Porque Deus está nos ensinando que quando Moisés baixava a guarda, o povo desanimava. O povo desanimava. A Bíblia diz que nós somos atribulados, perplexos, mas não desanimados. Nós somos até atacados, mas não destruídos. Nós passamos por tribulação, passamos. Mas nós somos mais do que vencedores, porque nós somos prisioneiros da esperança. Não há um outro lugar para nós senão crer que Deus vai entrar nesta batalha e que vai nos ajudar, e que as nossas armas não são armas carnais, e que nós vamos obedecer. E porque nós vamos obedecer, Deus vai usar alguém que está na liderança, que está no governo, que está na presidência, para favorecer as coisas para nós. Creia na palavra de Deus. Levanta o seu cajado, levanta as suas experiências. A pergunta é: no meio das suas lutas implacáveis, qual é a referência que te traz inspiração? Você sabia que antigamente, quando o Senhor mandou Israel estabelecer altares e memoriais, hoje existe uma interpretação errada disso. Não é para idolatria, para se prostrar diante dos altares. Não! É para que no futuro, quando seus filhos crescerem, saber a fidelidade de Deus. É para que eles lembrassem que foi Deus que atravessou aquele povo em meio ao Jordão e arrancou as pedras de lá de dentro. Foi Deus que com a sua mão forte atravessou este povo, estabeleceu eles em Gilgal e deu eles a terra prometida. Seus filhos precisam saber disso. Qual é a experiência que você teve com Deus que marcou a sua história e que você lembra disso em meio às suas dificuldades? Você tem alguma? Eu tenho uma que eu conto isso sempre, porque marcou a minha história. A minha mãe detestava crente. Minha mãe morou numa casa onde a crente roubava dela o aluguel. Não era crente, né? Porque crente não faz isso. Roubava dela a energia. Na casa tinha um gato. E esse gato alimentava toda uma marmoraria das casas vizinhas. E meu pai, como é gambiarreiro, é aquele que faz tudo. Um dia ele estava sem fazer nada, porque quando a pessoa faz tudo, acaba não fazendo nada. Ele olhou para cima, aquelas casas de Eternite, e viu aquele monte de fio passando. E ele seguiu aqueles fios, começou a cortar, e foi cortando, e foi cortando, e foi desligando a marmoraria, foi desligando as casas vizinhas. E minha mãe descobriu que ela pagava muito de energia, porque ela pagava a energia de todo mundo. E a dona da casa era uma crente. E minha mãe disse: eu nunca entro dentro de uma igreja cristã. Eu me converti com 13 anos de idade. E minha mãe ria quando eu colocava um terno e ia para a igreja. Um dia eu convidei os irmãos para fazer um culto lá em casa. E eu tinha um irmão que usava droga. E eu tinha uma família meio Jacó.
E quando vinham os irmãos, só sobrava eu e minha mãe. Porque meu irmão corria, meu pai se escondia no banheiro. E era eu que fazia a sala para os irmãos. Mas nesse dia, só tinha eu e um outro irmão mais velho meu que tinha se convertido. E esse homem foi lá. E lá ele profetizou que Deus ia tirar a pessoa que eu mais amava para corrigir o estado daquela casa. E a pessoa que eu mais amava naquela casa era minha mãe. Ela estava trabalhando quando ela chegou. Eu disse, mãe, teve um homem aqui. E ele falou que o senhor vai morrer. Aí que ela falou, agora que não entra crente aqui mesmo. Naquela mesma noite que eu disse para ela, eu estava dormindo e bateu uma mulher na porta. E essa mulher batia, dizendo, aqui é minha casa, aqui é minha casa. Meu pai gritou, pega a arma aí que eu vou dar um tiro. É só essas conversas assim, não tinha arma, não tinha nada. Só para ver se o ladrão corre lá de fora. E aí eu falei, eu já peguei. Não saiu ninguém e ela batendo. Aí ele abriu a porta. Era uma mendiga que ficava andando dia e noite nos lixos na cidade. E o diabo pegou ela e disse, essa aqui que é minha casa. Vocês me expulsaram daqui, eu voltei. E eu não entendia nada. E meu pai, você some, que senão você vai cair no porrete. Aqui não é sua casa. Não, é minha casa, eu vou dormir aí esta noite. Tem coisas na vida da gente que precisa voltar à nossa memória para nos trazer esperança. Você acha que é simples as batalhas que você passou? Alguém olha e diz, é só um cajado na mão dela. Mas não sabe o dia que você orou e não tinha nada na mesa e Deus trouxe o pão nosso de cada dia. Eu sei que se eu abrir oportunidades aqui, vai ter gente que vai adorar ao nome do Senhor Jesus, pelas experiências que já passaram. Você precisa lembrar do sacramento, daqueles objetos na sua história que se tornaram admiráveis, porque Deus usou para dar grandes livramentos. E aonde Deus estava? A mão invisível de Deus estava ali, não mais vencendo por você, era você e Ele estava atrás, movendo com mãos invisíveis, julgando a parede por terra e declarando pela fé que habitava no seu coração a sua grandeza. O Deus dos bastidores continua trabalhando por este povo. Pastor, como é que eu luto as minhas guerras? Eu luto as minhas guerras com todas as minhas forças, mas na dependência de Deus. Eu preciso continuar dependendo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas agora eu cheguei na América, como nosso irmão Ronan disse. Agora eu não preciso mais. Não se engane. É Deus que conduz você na história. É Deus que te sustenta. É Deus que te guarda. Nós estamos vivendo em um tempo que eles estão tentando desvincular a dependência pela independência, dizendo que agora é eu e mais ninguém. Você continua servo e ele continua o oleiro. É você o barro e é ele o construtor da sua história. Deixa Deus te quebrar, deixa Deus te refazer, deixa Deus te levantar. Você precisa depender de Deus em tudo que você ainda tem. Você pode levantar a sua mão e agradecer, porque você depende de Deus. Você depende de Deus para viver. Você depende de Deus para se levantar. Você depende de Deus nas mínimas coisas. Atribua a grandeza de Deus naquilo que você acha que você pode. Você levanta, você escova os dentes, mas você precisa aprender a dizer, Senhor, eu te dou graça porque eu estou vivo, porque o Senhor me levantou da cama, porque os meus olhos funcionam, porque eu posso raciocinar, pensar, respirar. É Deus que fez de novo na sua história, porque Ele deseja que te vá bem sobre todas as coisas e que você tenha saúde. Aprenda a depender de Deus.
Você já orou esta noite pedindo que amanhã Deus possa abrir portas? Você já orou esta noite dizendo: Senhor, eu continuo dependendo da tua graça, da tua misericórdia, do teu favor. Eu não sei como vai ser em 2025. Eu não sei se vou chegar ao final de 2024. Mas uma coisa eu sei, que o meu nome está registrado no livro da vida. E que se eu fechar os olhos agora, eu vou para o lugar maravilhoso contigo. Como é que eu guerreio as minhas guerras? Eu sempre preciso confiar na fidelidade de Deus. Ele está lá, irmão, e vai. Pode ir que ele vai na frente. Deus está nos bastidores. O livro de Hebreus é o livro dos gladiadores. É o livro da galeria dos vencedores. Que pena que alguns nomes não estão lá. Mas eu sei que nós iremos assentar naquela plateia. Eu sei que se formos fiel até o fim, Deus nos dará a recompensa e o galardão certo. E de forma nenhuma o nosso nome deixará de estar no livro da vida. Os que venceram, homens que apagaram a força do fogo. Aleluia. Que tiraram força da fraqueza. Sabe por quê? Dependência. 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 Acharam por bem, procuraram em Daniel alguma coisa que pudesse o acusar, mas não encontraram. Mas ele foi para a cova. Ele foi para a cova porque existem situações que você não será justificado pelo seu caráter e a sua integridade. Quem vai te justificar é Deus. Entra para a cova. Entra para a cova. Porque na cova existe uma ação invisível de Deus. Quem vai estar lá nos bastidores desta cova se chama Jeová Sabaote. O final da história é que a Bíblia diz que quando Daniel sai, e ele sai ileso, e não havia nele dano algum. O diabo não vai conseguir rasgar o seu cadarço se Deus não quiser. Se você continuar dependendo da graça, da misericórdia, do favor divino de Deus. Que Deus maravilhoso. Pastor, como é que eu luto as minhas guerras? Acreditando que Deus sabe o que Ele está fazendo por você e em você. Deus não se engana quando te escolheu. Você fica dizendo: será que esse trabalho era para mim mesmo? Será que esta mulher era para mim mesmo? Será que este casamento era para mim mesmo? Será que este ministério era para mim mesmo? Não se engane, porque Deus não se engana. Deus não erra na sua escolha. Samuel entra na casa de Jessé e na sua ótica ele diz: o reino vai ser favorecido se a escolha for essa. Aí Deus quebra o protocolo, porque Deus não anda segundo o curso da nossa visão humana. Deus faz o sobrenatural na contagem regressiva e surpreende para que o nome dele seja exaltado. Ele pega os que não são para confundir os que são. Ele pega aqueles que são inteligentes e confunde com aqueles que não são inteligentes. A batalha, a vitória nem sempre são daqueles que chegam na frente. Quem vai devagar também vence, porque o favor de Deus é sobre a sua casa. Este é o Deus que te favorece, meu irmão, minha irmã. Acredite que Deus fez a escolha certa. Fique de pé. Não chame de Jacó o que Deus chamou de Israel.
Jacó foi, parece a bola errada. Jacó parece que começou com o pé esquerdo. Porque Deus de Abraão é Deus de Abraão, Deus de Isaac, mas Deus de Jacó. Jacó é o tipo de pessoa que casou fora. Parece que casou fora dos planos de Deus. Jacó é o tipo de gente que tomou decisões precipitadas. Jacó é o tipo de menino que fez tudo para se dar bem na vida, independente das suas consequências. Mas no final, ele teve um encontro com Deus. O que eu quero dizer com isso é que no final, Deus vai assinar a página da sua história. Deus não te trouxe aqui na América somente para você ser um carpinteiro, um eletricista, um empreendedor. Não, uma housekeeping, não, é mais do que isso. Isso aí é só a sua ocupação. Isso não é a sua missão. A sua missão é maior do que a sua ocupação. Deus vai usar, Deus vai te favorecer. Deus vai abrir uma porta na casa deste cliente. Deus vai te colocar como a menina forasteira dentro da casa de Naamã. Deus vai usar tudo e todos para desenhar uma história e para você chegar no curso certo. Deus não errou em escolher você. Mesmo que você se sente incapaz, Deus está dizendo, chegou a hora de você ser usado nas minhas mãos. Até hoje você orou, peleja por mim, Senhor. Até hoje você orou, compra as minhas guerras. Até hoje você orou, usa o pastor para falar comigo. Até hoje você orou dizendo, Senhor, não aguento mais, manda um anjo lá. Deus está dizendo, eu não vou mandar anjo. Eu não vou usar só o pastor. Eu vou usar você para começar a fazer o que precisa ser feito. É você e Deus para pelejar contra os seus inimigos. É você e Deus. Vai nessa tua força e o Senhor será contigo. A minha oração nesta noite é que o Espírito de Deus faça transbordar o seu coração de convicção, para que em 2024 você tome de novo o cajado. A minha oração nesta noite é para que o Espírito Santo de Deus vocacione você, sacuda você, para que você que cantava volte a cantar, para que você que pregava volte a pregar, para você que é um ganhador de alma volte a encher o celeiro do céu, para você que Deus usa na libertação volte a ser um homem que Deus te chamou para saquear o inferno. A minha oração esta noite é Deus por você e você por Deus, e Deus vai usar a sua vida mais uma vez, porque os amalequitas vão cair por terra e o Senhor vai trabalhar na sua história. Aonde Deus está, pastor? Deus está aí agora esperando uma ação sua. Aonde Deus está nos bastidores. Deus está esperando você se encher dele para ter uma postura por ele. Paulo, eu preciso de você na Macedônia. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronto. Mas vão te maltratar. Estou pronto. Mas vão te machucar. Estou pronto. Mas Paulo, eles vão bater em você, vão te humilhar. Estou pronto. Segundo a minha intensa. Se não for intenso, não serve. O que tem que ser intenso em mim, pastor? O amor. Porque se não tiver amor, a vocação que você tem não serve. Senão vira zelo. O zelo seu atrapalha o zelo de Deus. Então, quando a gente age querendo consertar aquilo que Deus
não agiu, a gente acaba atrapalhando. O que eu preciso é amar. O amor tudo suporta. Segundo a minha intensa, tem que ser intenso, irmão. Intenso, intenso. Eu não consigo servir a Deus. Minha esposa fala, você precisa ser mais equilibrado. Ela fala, quer dizer que se você não estiver todo dia na igreja, você não é crente? Eu falo, não. Porque a minha motivação antes é para o pecado. Paulo era intenso para matar. A Bíblia diz que ele respirava a morte. Mas quando ele se converteu, ele não conseguia ficar parado. Eu não consigo entender aqueles crentes que sentam na frente de uma televisão até 6:55. 6:55. E com 3 minutos ele veste a roupa e chega para dirigir um culto. Não consigo entender que motivação é essa. Tem que orar. Tem que orar. Para não falar o que não deve. Porque o que enche o coração do homem é o amor do Espírito Santo. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Paulo, Cristo Jesus será sempre glorificado no meu corpo, tanto na vida como na morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Tem que ser tão intenso que eu tenho que ser capaz de entregar o meu tudo e a minha vida por Ele. É essa leitura que ele está fazendo aqui hoje. Como é que eu venço as minhas guerras? Pastor, eu venço as minhas guerras entregando tudo o que eu tenho para Ele ser tudo em mim. Eu me esvazio de mim para que Ele possa me encher. Eu me esvazio dos meus direitos, das minhas razões. Eu me esvazio dos meus conceitos. Eu me esvazio daquilo que eu sou para Ele ser Deus em mim. O apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Deixa Deus te possuir por completo. Deixa Deus te dominar por completo. Deixa Deus governar você por completo. Deixa Deus te encher por completo. Deixa Deus te controlar por completo. Enquanto o pastor Cristiano me ajuda aqui, nós vamos orar. Nós vamos orar pelas pessoas que estão com lutas travadas. E que você, quem sabe, tem alguns inimigos que estão aproveitando a sua fraqueza. Que estão aproveitando que você não ora mais. Que estão aproveitando que você não lê a Bíblia mais. Estão aproveitando dos velhos. E Deus está te chamando a lembrar dos memoriais sagrados. Aquilo que Ele já fez por você. Irmãos, você já foi orar no monte. Você já foi um crente fervoroso. Você já foi um crente que já jejuou. Você já pagou preço. Lá no Brasil, você não importava se a igrejinha era de tábua. Você não importava se só tinha uma luz, se só tinha um microfone. Chega aqui, você fica exigente. Essa igreja, o pessoal bate palma. Não, eu gosto daquelas igrejas. Irmão, deixa aquilo só para edificar a sua memória. Deixa Deus te usar neste contexto aqui. Porque outro poderia estar no seu lugar. Deus escolheu você. Outro poderia ter vindo. É você. Agora é você. Vai pedir para sair? É você, soldado, aquele que se milita com o Senhor. Não pode se embaraçar com as coisas dessa terra. Sofre comigo como um bom soldado de Cristo. Diga assim para Deus. Eu quero orar por você. Que disse que não ia atuar mais. Quero orar por você. Eu quero orar por você que está
cocheando entre dois pensamentos, e naquela luta me parou. Foi muita covardia. Eu quero orar por você, que passou por uma fragilidade, perdeu aquela pessoa que você dizia assim, era o meu melhor amigo. Não era. Não era o seu melhor amigo, porque melhor amigo não aproveita quando você estiver mais frágil para te abandonar. Melhor amigo não te abandona na sua fragilidade. Amigo de verdade, ele está com você nas suas dores, nas suas tribulações, nas suas angústias. Ele não vai embora, ele não te deixa. Eu quero orar por você, para Deus te curar aqui hoje. Levante o seu cajado. Levante aquilo que Deus te deu como memorial. Lembra do que Deus já fez por você. Se levante contra os seus inimigos, porque Deus está trabalhando no pano de fundo da sua história, nos bastidores. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que precisa de vitalidade do Espírito. Eu quero orar por você. Saia do seu lugar e venha. Você que só diz assim, eu só vou se fulano for, eu só faço se fulano fizer. Não, receba a inspiração do céu hoje para você guerrear contra os teus inimigos. Olhe para o alto de onde vem o seu socorro, porque a Bíblia diz que o Pai tem do lado dele Jesus o Nazareno, que é o nosso intercessor fiel, que se levantou para receber Estevão. Ele está de mãos estendidas para que você vença as suas batalhas. Saia do seu lugar. Vamos orar. Eu quero orar com você aqui diante do altar. Eu quero orar com você aqui diante do trono do Senhor. Eu quero orar pela sua vida, dizendo que eu sei que muitas vezes você tem andado desanimado, abatido, triste, pensando em voltar atrás. Não é hora de voltar. Você vai se levantar. Você vai deixar Deus te usar. Você vai falar, Senhor, a luta é grande, é verdade, mas o Senhor me ajuda. Deus vai colocar uma Ruth do seu lado. Ô Noemi, você está sofrendo? Eu sei que órfã não aguenta a pressão, mas tem uma Ruth que diz, o teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Uma moabita, uma estrangeira, que ninguém dá nada para ela. Alguém que você disse, meu Deus, na hora que eu mais precisei, foi a minha patroa que me abraçou, foi a minha irmã que me abraçou, foi a minha tia que me abraçou, foi o meu irmão que me abraçou. Deus tem os seus remanescentes. Deus vai levantar um Jonatas para ir ao seu encontro lá dentro da caverna. Quando ele chegar, ele vai se desarmar e vai dizer assim, eu vim aqui para que o meu coração se conecte ao seu. Eu vou sentir a dor que você sente, eu vou orar por você. Eu sei que você está sendo perseguido, eu sei que você precisa de graça, mas Deus vai colocar alguém do seu lado para sustentar o seu braço. Seu filho precisa de se inspirar em você. Não baixa a guarda. Coloca a pedra. Orai, xelebi andarabakamanchorabahai. Sua filha precisa ver em você. Você pensa que ela não sabe que você está pelejando por ela, que você está orando pela libertação dela. Ela sabe que este menininho que está vindo com você à igreja é um levantador de pedra, é um levantador de braço, porque muitas vezes você fala, eu não vou, aí Deus usa essa menina, Deus usa este menino, Deus usa essa criança. Ai, alabachorebedecia. Amantolebia talabarassuri. Ninguém dá nada. Mas eu quero dizer, irmão, é com cajado na Moisés. Eu quero dizer para você, Moisés, quando você não aguentar mais, tem dois amigos do seu lado para te segurar. Oh, glória. Oh, glória. Eu queria pelo menos dois irmãos do lado de cada pessoa, que se for homem, dois homens. Se for mulher, duas mulheres. Nós vamos orar com elas.
vamos fazer um ato profético aqui. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Chegou a hora de você se levantar. Chegou a hora de Deus te usar de novo. Chegou a hora de você sair desta zona remandará de opressão, desta caverna. Chegou a hora de ser uma inspiração. Chegou a hora de fazer o que Deus te levantou para fazer. Eu via você orando, falando com Deus de tudo que você abriu mão para estar aqui. E o Senhor manda dizer: foi eu que te trouxe. Mas eu não te trouxe para você passear. Eu te trouxe para você trabalhar. Porque eu olho, eu vejo uma menina aí dentro. Uma adoradora. Ela é manchou de se abantalábia. Que muitas vezes entrou dentro da igreja quando era criança para adorar. Você conhece a voz de Deus. Você sabe que foi Ele que te trouxe. E Ele não te deixará envergonhada. Quando você baixou a guarda, o teu inimigo diz: agora eu tomo posse da herança. Mas Deus vai colocar 2 pessoas de oração do seu lado. Oh glória. Deus vai colocar 2 pedras do seu lado. Mas não é de impedimento. É de gente que te ama. É de gente que vai te ajudar. E a sua história vai começar a mudar. Porque a inspiração divina virá de novo. Você vai voltar a falar a língua de anjo. Remanturaia. Quemantulabaracédia camantuia. Esta caverna não vai te parar. Remanturaia. Pastora, ore com ela. Ore com ela. Fique perto. Pode ficar perto. Chega bem perto. Isso. Tá faltando mais um aqui. Tá faltando mais um aqui. Vem. Fica pertinho aqui, ó. 2 irmãs aqui, 2 aqui. Eu quero profetizar sobre este ministério que o diabo diz: não vai fluir na tua vida. Esta batalha quem vai vencer é você e Deus. Ai, até minuia. Chegou a hora da mudança. Chegou a hora de avançar. Robete amandaraia. Remantulábia. Tudo que você precisa para o ministério está à sua disposição. Ele está no pano de fundo. Eu vou esperar você adorar, porque eu vejo pessoas chorando aqui, ó. Eu vejo pessoas se quebrantando na presença do Eterno. Eu vejo a ação do Espírito Santo aqui dentro, pegando fogo dentro de corações. Jeremias diz: eu vou parar, porque o Senhor me abandonou. Mas aí ele diz: como pararei, se dentro de mim arde um fogo? Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Sua família precisa de você. Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para vencer os amalequitas. Oh, Espírito de Deus, começa a inspirar dentro dela agora a ação gloriosa que o Senhor deu a ela no ventre da mãe dela. Começa a queimar dentro dela o desejo. Remantulaia. Deus vai arrancar pessoas do seu caminho. Deus vai colocar gente que te levanta, que te ajuda.
as frustrações não serão mais o karma da sua memória. Você vai lembrar do que te dá esperança. Você lembra dos livramentos. Você lembra da fidelidade de Deus. Você lembra de quanto Deus entrou para te livrar da morte. É isso. É isso que Deus manda te dizer, para que tu saibas que é Ele. Ele vai queimar agora as cordas que te mantém dentro desta sepultura. E eu vou chamar o seu nome para você voltar a viver de novo. Deus! É a tua filha que está aqui. Amarra ela com as cordas do teu amor. E eu digo aos inimigos que tentaram até hoje impedi-la de viver a promessa: acabou seu tempo, porque ela vai se levantar de novo. Ela já está se levantando de novo. Esta mensagem vai para as portas do inferno que você perdeu de novo. Porque Deus vai usar a vida dela. Deus vai usar a boca dela. Deus vai usar a vida dela. Porque o futuro dela está guardado por Deus. Possui ela por completo, Espírito Santo. Possui ela por completo, Espírito Santo. Dá vazão. Dá vazão à ação de Deus para a sua vida. Porque Ele está quebrando o laço, cortando a lança e dando livramento à sua história. Oh, glória. Remando laia. Remando na baracé. Deus te chamou para o ministério. Foram várias as tentativas do diabo, inclusive para te colocar dentro de uma prisão. Você sabe que você é Jeremias. E Deus te trouxe aqui para te usar. Ele coloca sobre você uma capa. Remandaraia. E Ele está te chamando para a obra. Você disse: se o Senhor me ajudar a vencer este mal, eu vou. E cai sobre você agora uma unção fresca do céu. Depantalábia. Remanto e calamia choria. Volta às veredas antigas. Você já sabe orar. Você já sabe falar com Deus. Você já sabe guerrear. Usa as armas da sua milícia. Manda lábia. Porque este gigante afrontou o exército do Deus vivo. E você vai lutar contra ele. E eu serei contigo nesta batalha. Tem muito talento guardado aí, desperdiçado. Veste a sua capa, a sua farda. Oh, meu Deus. Coloca aquele terno. Rebandurable você. Remantulabia campuriabas. Eu quero 2 obreiros colocando as mãos sobre ele aqui, porque vai descer uma glória agora.
Vai descer uma glória agora para tirar ele deste cativeiro. Caia palabassúria e devolver ele a identidade real. Pode orar, pode orar, pode orar. Senhor, a tua filha precisa da tua ajuda para vencer os teus inimigos. E nós declaramos sobre a vida dela, a casa dela, a família dela, o ministério dela. Faz de novo para a glória do teu nome. Opera o teu milagre, a tua ação divina, a glória da segunda casa. As irmãs que estão aí, pode orar. Pode orar, vocês que estão do lado de alguém aí, pode orar. Coloque a mão e ore. Pode orar, Hudson. Camanda laba carabachu. Calabarabassuri carabacalabarai. Camando alabaracébia. Espírito Santo, fortalece a Rafaela. Enche ela do teu Espírito Santo, alegra o coração dela. Oh, Espírito Santo, mostra para ela a tua glória. Usa ela como instrumento. Pastora, ore com ela, por favor. Aqui estão os teus filhos. Oh, glória. Aquieta o teu coração, diz o Senhor. Tu ainda não viu, porque não pode entender agora. Eu tenho visto, diz o Senhor, o clamor da tua alma. E as orações que tu faz em silêncio. Te digo assim, não serás envergonhada. Já valeu a pena. Porque eu via você com uma vida completamente estabilizada. Eu via você de trás de uma grande administração. Mas Deus manda te dizer: eu estou trabalhando. Eu estou no meio dos teus bastidores, no pano de fundo da sua história. E este capítulo vai passar. E eu vou glorificar o meu nome. Adora no meio da tribulação. Adora. Usa as suas ferramentas. Não se aproveite o tempo para levantar o instrumento que Deus te deu. Você precisa inspirar. Porque eu te levantei para ser uma voz de inspiração. Quando você fizer isso, eu vou abrir o que está fechado. Porque eu disse que o justo viverá pela fé. Nunca vi um justo desamparado. Mas você precisa levantar o instrumento que Deus te deu. De novo. Adorar de novo. Porque você é um adorador. Você lembra de Davi? Quando ele tocava e os demônios eram expulsos de Saul. É assim que eu faço contigo, porque eu conheço a integridade e a lealdade do teu coração. Eu te chamei para esta batalha. E eu não vou permitir você se calar em meio à guerra. Uriablas. Entra nesta batalha, que eu te ajudarei. Oh, glória. O Deus vivo está aqui, irmãos. O Deus vivo está aqui. O Deus vivo está aqui. Aleluia. Eu via muitos contratos sendo rasgados.
Eu via muitos nãos. Eu via você abrindo uma gaveta, e muitas promissórias. Muitas. Só Deus sabe como você chegou. Eu vi uma voz falando falência. Eu vi a solidão e deu vontade mesmo de acabar com tudo. Mas Deus está dizendo para você hoje: você não pode ficar de mãos baixas. Recomeça. 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 Você vai assinar papéis de novo. Você diz: Senhor, eu não sou digno. O Senhor me conhece. Mas tem um lugar que Deus conhece em você que ninguém conhece: o seu coração. Você não é capaz de trair alguém. Você é leal. Você é Urias. E Deus manda te dizer que Ele vai usar o seu coração de novo. Que Ele vai usar a sua vida de novo. E Ele vai dar para você, prepara, coisas grandes. E dessa vez vai ser diferente. Dessa vez vai ser diferente. Vai começar a vir coisa a você que você não pediu. É Deus. É Deus mostrando para você que Ele controla nos bastidores. Prepara, José. Prepara, José, porque Deus te trouxe para o Egito para governar. Remanda labarachuri cantalaia. Eu vejo esse moço aqui, irmãos, mexendo com som, andando sobre os bastidores da igreja. Eu vejo este moço aqui, alábia, cuidando, aleluia, como Davi cuidava das ferramentas do rei. Deus está dizendo: você não precisa de muito para me agradar. O pouco que você fizer já é o suficiente. Porque às vezes você se cobra muito. E Deus está dizendo para mim assim: meu filho, só se renda, só se entregue. E não faça nada que seja impossível para você. Deixa que eu faço. Deus vai te usar do jeito que você é. Alaba. Camanto e calácia. Porque por trás tem uma história. Que Deus vai contar a história dele através da sua vida. Lamandaraia. Eu quero profetizar sobre ela agora. Você precisa estar no lugar que Deus te quer. E Deus manda te dizer: se posiciona no lugar que eu te chamei. Manda. Não é que você está fora da presença de Deus, é porque você vai fazer mais para Ele. Deus vai colocar na sua mão. Faça com toda a sua força o melhor. E deixa Deus ser glorificado na sua vida. Você pode aplaudir ao Senhor.